A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de 00h07 até 1h24 da madrugada, nesta igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, todos nós juntos em um só Espírito. Colossenses capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, nos mais de 30 países, de todas as redes sociais, estamos ao vivo. Sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias. Em letras, que são as Escrituras Sagradas; números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática; e também cores, que é o que explica as cores de fundo dos nossos cenários e as cores de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para as atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Nós não usamos e nem podemos usá-las no nosso dia a dia. E a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 funções quem tem apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que nós estamos aptos para ministrar para vocês de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Então, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. E seja membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, seguindo ou se inscrevendo, pois aqueles que são membros, seguidores, inscritos ou ofertantes de nossas igrejas virtuais, além das orações que recebem durante as lives de segunda a sexta, nosso sacerdote e apóstolo ora por todos vocês toda madrugada, e uma vez por semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social em que estiver nos acompanhando, pelo @Igrejas Benditas. Basta você deixar também nos comentários, dizendo seu nome e que você é membro dessa igreja virtual, e dizendo o número de 1 a 12 dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, do qual você escolheu fazer parte. E de segunda a sexta também, além das orações durante a live, você recebe no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. E lembrando que, mesmo sendo membro de nossas igrejas virtuais, você pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Estamos aqui para juntar todos, não só de maneira física, mas principalmente em espírito. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, interesses ou emoções dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que seja feita a vontade dele, como é possível examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Então, muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui, mais uma vez. Sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E eu vou dar início à ministração da oração, para darmos início à ministração na palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações, mesmo após o término da live. E vamos à ministração da oração.
Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, através do poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, alcançando cada uma vida conectada conosco em espírito e em verdade, buscando ao Senhor nesta madrugada. Que ela venha ser limpa, liberta e lavada com o poder que é no sangue do Senhor Jesus Cristo e verdadeiramente possa enxergar a tua verdadeira verdade, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para que elas, além de ver, elas possam vir a praticar a tua verdadeira palavra e a tua verdadeira justiça, que elas venham seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito, junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, abençoado lá do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 30 países, além deste nosso querido Brasilzão, levando a palavra do Senhor, o Evangelho e a sua justiça a toda criatura, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor, de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada. E todos aqueles que são seguidores ou inscritos continuam recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. E eu estarei dando início agora aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Por que rebanho? Porque bendito, porque ímpar e par, que hoje estaremos sorteando os rebanhos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número par. Rebanhos, porque o Senhor Deus deixou claro que nós somos os seus rebanhos. Não confunda rebanhos com gados. O Senhor nos trata como rebanhos e lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirma que Ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E Mateus 25, versículo 31 a 46. Promessa do Senhor Jesus. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E esses serão recolhidos no lugar que lhes foi prometido desde a fundação do mundo. Então é muito importante a participação, a interação de todos vocês nos comentários. Lembrando que a partir de 1h12 até 1h24 eu estarei interagindo mais com os comentários, tirando suas dúvidas, com porquê, pra que e como. Também estou de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7h40 no @MileOfertadim. Então, glória ao nosso Senhor Deus, estou conseguindo falar devagar, porque sempre que alguém me chama de robô, é porque eu tô falando devagar. Mas é melhor o robô do que o metralhadora de Jeová ou a Ayrton Senna do Evangelho, pois eu estou aqui para que todos vocês possam compreender a palavra do Senhor. Mas explicando para quem ainda não me conhece, eu falo muito rápido. E aí com isso eu tenho que me segurar, que pode parecer mais robótico para algumas pessoas, para que eu não venha falar muito rápido e com isso as pessoas não venham entender aquilo que está sendo ministrado. Mas lembrando que se em algum momento eu falar muito rápido, você me avisa que eu tô falando muito rápido, ou então você vai na outra rede social, com @Igrejas Benditas, e lá você pode diminuir a velocidade do vídeo, que aí você consegue compreender para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso.
Vamos ao sorteio dos rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Escolha o seu número de 1 a 12 para que no decorrer dessa live você receba uma palavra revelada pelo nosso Senhor para o coração de todos vocês. Rebanho bendito ímpar de número 3 e o rebanho bendito par de número 4 são os primeiros que vão receber a palavra do Senhor aos seus corações. Sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. E o primeiro livro a ser ministrado é o livro de Jó. Jó, que contém 42 capítulos. Livro de Jó, que contém 42 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado nesta madrugada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. O abençoado de Belém do Pará, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aqueles que gostam de ouvir a ministração, não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas para também receberem a palavra do Senhor aos seus corações. Pois eu não falo nada do que é meu, nem nada que vem de mim, e sim verdadeiramente da palavra do Senhor aos seus corações. Dois abençoados de Minas Gerais, sejam todos muito bem-vindos. Abençoado do Maranhão, glória ao nosso Senhor Deus. Estamos ao vivo agora para todo o nosso querido Brasil e o mundo, para mais de 30 países. E o livro é o livro de Jó, que contém 30 capítulos. Jó capítulo 38. Jó capítulo 38, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 3. Eita glória, revelação para o número 1. Rebanho bendito par de número 3. Livro de Jó capítulo 38. E para o rebanho bendito par de número 4, Jó capítulo 39, para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou sortear agora uma oração, lembrando que as orações são numeradas, que são realizadas durante as lives, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 4. Não se esqueçam também de conferir no meu canal, @mileofertadim, a playlist com as nossas mais de 70 denúncias, que são materiais de trabalho para você fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Eles abordam temas que, por mais que sejam polêmicos, são extremamente necessários para a nossa salvação e a nossa vida eterna livres, com o nosso Senhor Jesus na glória. Vamos à ministração da oração. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que todas as portas, portais e janelas de cada área e setor de suas vidas venham ser revestidas com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, e essas vidas guardadas para que vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração no livro de Jó, capítulo 38, do versículo 1 ao versículo 7. Esse capítulo aqui verdadeiramente é muito bom. Jó, capítulo 38, versículo 1 ao 7, pois lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, que é nada mais, nada menos do que o estudo, a ciência, um significado por trás de cada número presente nas Escrituras Sagradas, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que são ministrados no decorrer dessa live. E é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Jó, capítulo 38, do versículo 1 ao versículo 7. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tens entendimento.
Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 38 do livro de Jó, nós vemos como o caráter, a personalidade, a conduta do nosso Deus é verdadeiramente maravilhosa. Porque Jó começou sem conhecimento, como o próprio Deus ali afirmou, deixando isso aqui bem claro. Não vai fazer você, depois de ter lido a Bíblia toda, falar que você não tem conhecimento. Você começa a ter conhecimento também. Então tome muito cuidado. Porque que Jó, devido à falta de conhecimento, começou a querer questionar por que Deus fazia, deixava de fazer, como ele fazia, quando ele fazia. Então é isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque o Senhor perguntou uma pergunta muito simples aos olhos do nosso Senhor, mas que hoje em dia a humanidade continua tentando descobrir, mesmo com o avanço da tecnologia, diversas coisas que o Senhor questiona aqui a Jó. O povo, o ser humano hoje em dia, com toda a tecnologia e a inteligência artificial, ainda não é capaz de afirmar com uma certeza. E o nosso Senhor, que criou, sabe de todas as coisas, que tem o entendimento, que é superior à sabedoria e à inteligência, que ele também tem, que ele também criou, que ele também fundou. Então nós devemos verdadeiramente pegar o nosso eu, o nosso gêniozinho, e o nosso apóstolo falava pegar o gêniozinho e jogar na garrafa. Joga ele de volta na garrafa e, de preferência, arremessa ele longe, mas bem longe mesmo, de forma que você não possa vir a querer buscar ele de volta. Pois verdadeiramente, quando aquele que está em Cristo, Senhor Jesus, nova criatura é. Então devemos exalar os frutos do Espírito Santo de verdade, sendo nova criatura, sendo sal, sendo luz, aonde nós chegarmos, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos ao próximo rebanho dos benditos, nosso Senhor Deus. Rebanho bendito ímpar de número 1 e o rebanho bendito par de número 2. São os próximos a receberem a palavra do Senhor aos seus corações. Escolha o seu número de 1 a 12 e receba uma palavra revelada para o seu coração. Pois lembrando que, como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. E tudo que eu faço, falo e apresento a todos vocês é 100% aquilo que está escrito, para vocês terem muita fé também ao se juntar conosco. E o livro é o livro de Isaías, que contém 66 capítulos. Livro de Isaías, que contém 66 capítulos. É o próximo livro que estará sendo ministrado nesta madrugada, lembrando que há promessas específicas para aqueles que buscam ao Senhor durante a madrugada. Livro de Isaías, capítulo 59. Isaías, capítulo 59, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1. Livro de Isaías, capítulo 59. E para o rebanho bendito par de número 2. Livro de Isaías, capítulo 60, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração nessa madrugada. Lembrando a todos vocês que nós estamos aqui também para proporcionar a todos vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. E dependendo da rede social que a gente estiver nos acompanhando neste momento, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Nas outras redes sociais, basta abrir o perfil, que ou você encontra o vídeo fixado no perfil, ou então vá na outra rede social, na @mileofertadim, ou em nossa outra igreja virtual, @as_sem-ovelhas, e você vai encontrar o vídeo fixado com as informações necessárias no perfil. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. E agora vamos à ministração da oração, para voltarmos à ministração da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso.
nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre. Eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando com a ministração da tua santa e poderosa palavra através desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. E todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, com o poder que há agora no sangue do Senhor Jesus o Cristo, cobrindo cada uma dessas vidas, desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta dos seus pés, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome, e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor Jesus Poderoso, sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração no livro de Isaías, capítulo 59, do versículo 1 ao versículo 7. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade. Obras de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal. São velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Glórias a nosso Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 59 do livro de Isaías, é muito forte verdadeiramente, porque a gente vê a consequência, os frutos da iniquidade, de quando aquele que era para ser santo e andar em santidade e chamar verdadeiramente o Senhor de seu Senhor, não demonstra através das suas atitudes. E aqui nós vemos que tudo aquilo que eles produzem, o fruto que eles dão, e aquelas pessoas que estão ao redor deles também acabam sendo lesadas por causa da iniquidade. E hoje em dia, infelizmente, as 4 atividades, a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita, é muito comumente encontrada nos templos físicos hoje em dia. Nós estamos já há quase 2 anos na internet oferecendo mais de 20 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que a sua igreja não tem, se permitir ser examinado, e a sua igreja não foi encontrada nenhuma única das 4 atividades: a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita. Porque uma só já condena a igreja todinha, todo aquele que se diz ser dela ou que ela é sua. Tanto é que aqui no versículo 3 deixa claro: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos falam iniquidade. No versículo 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O Senhor não habita aonde há o pecado. Ele purifica o pecador para que ele deixe de ser pecador e seja santo, e o adore em espírito e em verdade e em qualquer lugar. João 4, do versículo 21 ao versículo 26. Eu vou apresentar agora para vocês uma das nossas mais de 70 denúncias, que são materiais de trabalho para vocês fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E a denúncia de número 76. Lembrando que você encontra uma playlist no meu canal, @MileOfertadim, Mile com 2 L's, tá? MileOfertadim com 2 L's e E. Com... Glória ao nosso Deus. Você encontra as mais de 70 denúncias na playlist. Tudo para a Amazônia e Glória ao nosso Deus.
E atenção nesse desafio com um prêmio multimilionário que faz parte das mais de 70 denúncias que o prêmio somado delas valem mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar que são mentiras. Muita atenção nas palavras do Senhor Jesus o Cristo, pois ele afirmou que se a igreja e o seu líder estiverem mentindo ou errados, ou com obras com defeitos, as pessoas que dizem que são deles ou que eles são dela, vão ser 2 vezes mais condenados que o líder. E nós fazemos um desafio para encontrar e honrar as verdadeiras igrejas do Senhor Deus. Se a sua igreja, o seu líder e você não estiverem no caminho da condenação, nas palavras do Senhor Jesus o Cristo, nos livros de Mateus 23, com foco no versículo 13 a 14, e em Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter, no mínimo, 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 37, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. Não, abençoado, nós não somos mormons, nós somos seguidores e praticantes da palavra, do evangelho e da justiça do Senhor Jesus o Cristo. Não temos nenhuma religião, nem ensinamos nenhuma religião. Somos verdadeiramente tementes ao Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Pesquisem na internet o porquê que a Bíblia Sagrada não tem uma religião e que, consequentemente, nós também afirmamos que não temos nenhuma religião. Pesquisem a etimologia da palavra religião. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao próximo rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus a receberem uma palavra do Senhor para a sua meditação. E o rebanho bendito ímpar de número 5 e o rebanho bendito par de número 6 são os próximos a receberem a palavra do Senhor para a sua meditação. Se nós estivéssemos realmente brincando, a gente nunca iria colocar dinheiro na internet, porque da mesma forma que iremos prestar conta de toda palavra que sair da nossa boca no dia do juízo, nós também prestamos conta de tudo aquilo que sai da nossa boca nos tribunais. Nós colocamos os prêmios em dinheiro para que vocês possam fazer prova tanto de nós como de qualquer outro líder que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada, para que as pessoas, mesmo sem conhecimento, discernimento ou entendimento, não venham a ser manipuladas, ao ponto que já estamos aí há mais de 2 anos na internet oferecendo dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro. Que tipo de seita você já viu se permitir ser examinada, a juntar com todo mundo, sempre incentivar todo mundo a interagir, a juntar a igreja do Senhor Jesus, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada? Eu sou igreja do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. Essa palavra aí, ela é bíblica e tem um significado que eu poderia dizer que sim, eu sou assembleiana, mas não sou da Assembleia, que é essa igreja, que é uma das muitas igrejas grandes que tem por aí, que se chama Assembleia. Eu sou assembleiana porque na Escritura Sagrada deixa claro a Assembleia, se ajuntar em corpo, alma e espírito para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Mas agora ser da Assembleia, da Igreja Assembleia, eu não sou. Eu sou membro da igreja virtual, @as_sem-ovelhas, e ministro nesta nossa outra igreja virtual, @igrejas benditas. E logo mais, de 1h12 até 1h24 da madrugada, eu estarei interagindo com todos vocês, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. E o livro é o livro de Atos, que contém 28 capítulos. Livro de Atos, que contém 28 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 5, livro de Atos, capítulo 13. E para o rebanho bendito par de número 6, livro de Atos, capítulo 14, para a sua meditação. Lembrando que na outra rede social, essa live vai ficar salva e vocês vão poder examinar as bases da Bíblia Sagrada, que nós apresentamos sempre no início de nossas lives, para que vocês vejam que tudo quanto fazemos, falamos e apresentamos é sempre 100% firmado com as Escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração de mais uma
ministração, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Oração de número 12. E lembrando, Romanos capítulo 8. Romanos não, perdão. João capítulo 8. João capítulo 8, palavra do Senhor Jesus. Aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então, verdadeiramente, aquele que não suporta ouvir a palavra do Senhor, por mais que diga que Jesus Cristo é o seu Senhor, não tem parte com o reino celestial. E vamos à ministração da oração de número 12. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que chegue agora o poder que é no sangue do Senhor Jesus Cristo, juntamente com a tua palavra sendo ministrada, e caia e destrua todo o mal e toda obra do mal, todo espírito imundo e maligno, cilada de Satanás e dos seus demônios, que caia por terra agora com o poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, e essas vidas conectadas conosco em um só Espírito, buscando a presença do Senhor nesta madrugada, recebam a cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação dos corpos, almas, espíritos e corações, e possam ser ainda mais abençoados com o cumprimento das tuas palavras sendo ministradas nas tuas santas escrituras sagradas. Agora, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Todo-Poderoso. Lembrando que no @MillerOfertadim é onde eu interajo mais com os comentários, tiro suas dúvidas com porquê, para que e como, seja sobre as escrituras sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou uma de nossas mais de 70 denúncias. Aqui é focado em orações e ministrações até 1h12 da madrugada. A partir desse horário, nós reservamos mais 12 minutos para interagir com vocês e tirar as suas dúvidas. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. No início da live eu respondi o porquê de Igrejas Benditas, mas logo mais no final da live eu posso responder novamente. E vamos à ministração no livro de Atos, capítulo 13, no versículo... Esse capítulo aqui é maravilhoso. Vamos do versículo 6 ao versículo 12. No livro de Atos, capítulo 13, do versículo 6 ao versículo 12. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 13 do livro de Atos é verdadeiramente muito importante para a gente ver como se posiciona alguém cheio do Espírito Santo do nosso Senhor Deus, quando a palavra do Senhor, a justiça do Senhor, vem sendo atacada. Então aqui ele deixou bem claro, veio uma lesão física no corpo dele por causa que ele estava se levantando contra aquilo que é maior do que ele. Então devemos tomar sempre muito cuidado para não vir com o nosso muito conhecimento, porque ele era judeu, ele tinha aliança com o Senhor, no caso, os antepassados dele tinham uma aliança. Então aqui justamente, só que ele era o quê? O ímpio, que é aquele que tem uma aliança, mas não cumpre a aliança. E verdadeiramente devemos tomar sempre muito cuidado com as falsas doutrinas, com o que o homem acha, pensa ou imagina, para que você não venha a se desviar, a perverter o caminho da verdade. Então devemos estar sempre atentos, porque aquele que fala, enviado pelo nosso Senhor Deus, ele fala como está escrito, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E a Yasmin voltou e não pediu perdão. A Yasmin tá no mesmo caso desse aqui do Bar Jesus, ela é igualzinha, tá bom?
não tem caráter, não tem santidade, não tem conhecimento, não tem discernimento, não tem entendimento e simplesmente ataca sem saber daquilo que está escrito. Como lá em Judas capítulo 1, versículo 10, que falam mal daquilo que não conhecem e daquilo que naturalmente entendem como animais irracionais se corrompem. É o caso dessa Yasmin aí. Então sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não importa a idade, o que importa é caráter. O caráter se nasce, se cresce e se evolui. Agora, se você não nasce com caráter, ou você aceita o Senhor Jesus e se converte em espírito e em verdade, para que você possa viver ali com o caráter do Senhor Jesus, ou não posso fazer nada por você. E vamos aqui à ministração ao próximo sorteio dos rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus, rebanho bendito ímpar de número 7 e o rebanho bendito par de número 8. São os próximos a receberem a palavra do Senhor aos seus corações. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. E aí a gente vê como verdadeiramente o caráter dela não presta nem para ser seguidora do Senhor Jesus, porque ela escreveu: quero ver eles pregarem lá no inferno. Você deveria ter prazer em querer que as almas sejam salvas, e não em querer que as almas sejam condenadas, para ver como que verdadeiramente o seu Senhor não é o de misericórdia. Pois você está pior do que quando João e Tiago chegou e falou: Senhor, quer que a gente mande descer fogo no céu e eliminar essa terra aqui todinha? Qual foi a resposta do Senhor Jesus? Não sabeis de que espírito sois? Então devemos tomar sempre muito cuidado. Aquele que fala pelo Senhor Deus, fala como está escrito. 1 Tessalonicenses, que contém 5 capítulos. 1 Tessalonicenses, que contém 5 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro a ser ministrado é o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, para o rebanho bendito ímpar de número 7. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. E para o rebanho bendito par de número 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, para a sua meditação. Respondendo-lhe rapidamente a pergunta do abençoado, se é possível uma pessoa ser ateia e ter caráter? Sim, porque uma pessoa que é ateia, ela apenas não acredita no Senhor Deus. Agora, ela ser ateia e ser mal educada é uma questão aí diferente. E caráter não é questão de religião, deixando isso aqui sempre bem claro. É questão daquilo que vem do interior, do espírito da alma. Satanás nunca teve caráter. E aí nós vemos que os seus filhos verdadeiramente produzem e agem com os mesmos frutos que ele. Gálatas capítulo 5. E é muito importante examinar as escrituras sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus. E logo, a outra pergunta eu respondo logo mais a partir de 1h12 da madrugada. Vamos à ministração de mais uma oração. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 6 é a próxima a ser ministrada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja através da tua santa palavra sendo ministrada o teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça que os teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais, e todas essas benditas vidas dos benditos membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, sejam livres, limpas e libertas para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo, e que através da ministração da tua santa palavra, chegando em cada uma dessas vidas, chegue também os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, destruindo toda venda, todo impedimento, todo mal e toda obra do mal, tudo aquilo que estiver impedindo essas pessoas de seguirem pelo caminho da verdade, o caminho de santidade, o caminho que creem e adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Que haja agora o poder que é no sangue do Senhor Jesus Cristo sendo derramado sobre essas vidas, removendo toda barreira e impedimento, para que elas sejam suas verdadeiras igrejas vivas, com abundância de boas obras, para uma vida de abundâncias. É o que eu peço em nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 10. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição,
Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 1 do livro de 1 Tessalonicenses, deixa claro que quando a verdade do Senhor está fundamentada, quando a igreja está firmada na fé, em espírito e em verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a verdade verdadeiramente aparece. Através das obras e dos frutos é que conhecemos quem é a árvore. Reconheceram o Senhor da igreja de Tessalônica, não porque eles falavam, mas sim porque eles viviam aquilo que o Senhor os havia ensinado. Então devemos sempre buscar meditar na palavra do Senhor, nas escrituras da Bíblia Sagrada, para que venhamos a ser prudentes e aprender a examinar nas escrituras. Aprender a João 7, versículo 24. Julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Ao olharmos para uma pessoa, não olharmos a sua aparência, mas prestarmos atenção no ouvir, no falar dela. Pois como está escrito, o homem seja tarde no falar e pronto no ouvir. Que é isso que devemos tomar sempre muito cuidado, para não ouvir pessoas que falam, eu acho, eu penso, eu imagino, e deixar de examinar também aquilo que está sendo verdadeiramente exercido, praticado. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolham seu número de 1 a 12 para receber a palavra do Senhor nosso Deus. Daqui a pouco, a partir de 1h12 da madrugada, eu estarei interagindo com vocês, tirando suas dúvidas com porquê, para quê e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 70 denúncias. Perdão, vou falar mais devagar para mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. É que eu fico ali olhando ali o reloginho do tempo que vai passando. E, deixando bem claro, novamente, não sou dos mormons, não sou de nenhuma religião, pois na Bíblia Sagrada não existe religião. Pesquise etimologia da palavra religião e você vai ver o porquê que eu afirmo que não existe religião. Por mais que a teologia tentou te ensinar, te cauterizar, que religião é sempre religar, ligar os homens a Deus. Pesquisa a etimologia da palavra religião. Próximo, rebanho bendito ímpar, de número 9, e rebanho bendito par, de número 10. São os próximos a receberem a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Yasmin, lembre-se. Lembre-se não, né? Não sei se você sabe. Apocalipse 21, versículo 8. Os mentirosos e os covardes não vão entrar no reino dos céus. Você sempre, na hora que eu tenho tempo para poder falar, para discutir, para debater, para responder com você, você nunca aparece. Você só aparece se levantando na hora que a palavra está sendo ministrada. E com isso, falando o que você acha, o que você pensa, o que você imagina. Se achando alguma coisa porque você é mais velha do que eu. Então, examine as escrituras sagradas, busque se converter. E pare de ser convencida como você é, cria caráter, ou pelo menos pega o caráter do Senhor Jesus, seja imitador dele, que é manso. O que é manso? Manso não é omisso. Manso é aquele que é sujeito à palavra do Senhor, à verdade do Senhor, e não aos seus desejos, sentimentos do seu coração. É isso que devemos verdadeiramente tomar muito cuidado, para que você jamais venha a se desviar, caso você já está bem quase desviada. Só está parada. Vamos dizer que você está parada, já que desviado mesmo é Satanás. Você ainda tem verdadeiramente oportunidade. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E já disse, traga o seu líder. Se você acha que ele sabe muito, traga o seu líder e faça um desafio para a gente. Estamos aí oferecendo dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou que nós estamos mentindo.
Eu não estou me mordendo, não. Eu só estou me posicionando como igreja do Senhor Jesus, porque você está falando besteiras e você não está sozinha nessa internet. E lembre-se da palavra do Senhor Jesus. Aquele que fizer um dos pequeninos dele tropeçar, era melhor que essa pessoa tivesse se desvivido. Então examine as Escrituras Sagradas, veja a mansidão do Senhor Jesus, a mansidão, o cheio do Espírito Santo, que o apóstolo Paulo estava. Deixou uma pessoa cega, porque ela estava se levantando contra a palavra. Deixou ela cega naturalmente, porque ela já estava cega espiritualmente. Então, tire a trave do seu olho, que é enorme, para que você possa vir a ajudar outras pessoas a tirarem a trave do olho deles também. E vamos lá, vamos examinar sempre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Deus. E vamos lá para a ministração, tudo para mais honra e glória do Senhor Jesus. Próximo livro a ser ministrado é o livro de Tiago, que contém 5 capítulos. Tiago, que contém 5 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Escolha também o número de 1 a 7 para você receber a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E se inscreva ou nos siga para continuarem recebendo orações toda madrugada. Livro de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, para meditação do rebanho bendito ímpar, de número 9. Tiago, capítulo 2. E para o rebanho bendito par, de número 10. Tiago, capítulo 3, para a sua meditação. O Espírito Santo, mais uma vez, demonstrando a sua total direção através do sorteio. O capítulo que eu mencionei ainda há pouco para vocês, Tiago, capítulo 2, é necessário verdadeiramente como está escrito nas Escrituras Sagradas, que a fé sem obras é morta. Um livro testificando no outro, tudo para a honra e glória do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Oração de número 1 é a próxima oração a ser ministrada. Vamos já ler, a ministrar a oração para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que, através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja a edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nesta live, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que todo espírito imundo e maligno que estiver cegando essas pessoas venha ser queimado, amarrado ele e as obras dele, com os poderes que há no santíssimo sangue do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo, para que essas vidas venham ser libertas e possam alcançar o caminho da salvação, para que ainda nesta terra eles verdadeiramente exaltem e glorifiquem ainda mais ao teu santíssimo nome, e possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem as plantas de seus pés ou as palmas de suas mãos, e em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. A Yasmin sequer sabe aquilo que está diante dos meus olhos agora nesse momento e vem querer falar que sabe alguma coisa de mim. Se ela não sabe nem aquilo que está escrito, que ela tem acesso aí na casa dela, na internet, ela vai saber sim dos dados da nossa conta bancária. É impressionante como é que a pessoa cada vez mais e mais se afunda num abismo. Como está escrito lá no livro de Salmos, um abismo chama outro abismo. O evangelista que fala também. O evangelista também é a mesma coisa, mais um que não sabe de nada, trouxe o pastor dele, que o pastor dele apareceu e, aí pastor fulano de tal, quando chegou com o pastor, no mesmo instante foi embora. Engraçado, né? Porque uma hora que o pastor chegou, chamou, fez certo, chamou seu líder. Agora, por que os outros foram embora? Aqui é a hora da ministração da palavra do Senhor. Quer debate? Lá no @milaofertadim, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos. E vamos aqui à ministração no livro de Tiago, capítulo 2, do versículo 20 ao versículo 26. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, a qual diz:
Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir do outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Deixando clara a importância da cooperação, da união em espírito e em verdade, de não acrescentar e não omitir nada daquilo que está escrito e demonstrar o Senhor de nossas vidas através de nossas obras. E como nós estamos aí sempre sendo transparentes e sinceros para com todos vocês, examinem nossas mais de 70 denúncias, entre em contato conosco através do privado, pedindo um de nossos templos físicos para a sua região, independente dos seus recursos ou condições financeiras, pois nós trabalhamos com a fé viva. Nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, as secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras da Bíblia Sagrada. E eu não vou chamar de evangelista porque você não é evangelista, já que você não tem conhecimento. Ou tal de Soares, você toma sempre muito cuidado, porque o que você está fazendo é adulterar completamente a palavra daquilo que foi dita. Em que momento eu falei que o Senhor Deus habita em templos feitos pela mão de homem? Deixando aqui bem claro, eu só falei abrir o templo físico. Você não sabe qual é a função de um templo físico. Deveria saber, com o título que você tem. Mas enfim, se o seu pastor correu na primeira vez que apareceu a live, quem é você para dizer que sabe alguma coisa, não é mesmo? Vamos ao próximo livro a ser ministrado, ao próximo rebanho bendito a ser sorteado. Rebanho bendito ímpar de número 11 e rebanho bendito par de número 12 a ser ministrado. Pode falar. Aí ela falou, eu sei porque eu já estudamos sobre isso. Estudou tanto? Se você tem certeza que você não é uma seita, então por que não nos convida para examinar? Gente que é. Não, eu sei. Mas se ela afirma que a gente é uma seita, ela tem convicção que ela não é. Então, se você não é uma seita, se permita ser examinada com a permissão do seu líder, diferente do pastor do Soares ali que correu, chama o seu pastor também, se ele já não tiver corrido, e pede para ser examinado com base nas escrituras sagradas. E se nós não encontrarmos nenhuma única das 4 atividades, iniquidade, impiedade, anticristo e seita, vai receber a oferta milionária. E deixando aqui sempre bem claro, gente, que esses valores em dinheiro, lembre-se, e o tempo está acabando, esses valores em dinheiro, lembre-se, isso não vale a sua salvação. Esses valores em dinheiro não pagam a sua salvação. Agora, cada uma tema das nossas mais de 70 denúncias custam sim a sua salvação, a sua vida eterna livre, se você não exercer a verdadeira palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. O João falou, que Yasmin deve conhecer eles, porque ela, tipo assim, tá? Você tá falando dela. Conhece muito de mim, só que não conhece nada. Nem sabe, muito mal sabe o meu nome. Se souber o meu nome é porque eu falo toda a live. Livro de Hebreus, que contém 13 capítulos. Livro de Hebreus, que contém 13 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos aqui ao livro de Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 11, Hebreus, capítulo 6. E para o rebanho bendito par de número 12, Hebreus, capítulo... Para o rebanho bendito par de número 12, peraí. Exatamente, é porque ela não tem o Espírito Santo de verdade. E tanto é que o outro ali... gente, eu falei para mais honra e mais glória, porque caso mais alguém, além do Soares e da Yasmin, esteja com um cão enfiado no ouvido, que não consegue escutar a palavra do Senhor sendo direita, sendo glorificado, o nome do Senhor sendo exaltado, eu falei, para mais honras e mais glórias do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração para tirar todo esse encosto, todo esse espírito maligno e imundo, que ele venha ser queimado com o poder que é no sangue do Senhor Jesus Cristo. Oração de número 3 é a próxima a ser ministrada. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Prove na Bíblia Sagrada e você recebe o prêmio em dinheiro, deixando isso aqui sempre bem claro. Façam um desafio. Se vocês sabem tanto, façam um desafio. Se vocês sabem tanto, chamam os seus líderes religiosos e façam a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Nosso Senhor Deus,
maravilhoso, forte e glorioso. Eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nesta live da tua justa e bendita igreja virtual, @igrejas benditas, venham ser lavadas com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, para receberem as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. E em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus Cristo, essas vidas recebam o poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, sendo derramado sobre o alto fio de cabelo das suas cabeças, até a planta dos seus pés, e sejam livres e libertas com o poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. Desculpa, gente, eu sei que eu tô acelerando aqui a conversa porque eu preciso ministrar ainda a palavra do nosso Senhor Deus. Gratidão, Senhor Deus. Então, todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Resumindo ali para abençoada, tem 2 enviados de Satanás aí se dizendo ser servo de Cristo, que tá adulterando e acrescentando, omitindo a palavra do Senhor. Eu, pelo menos, estou aqui me posicionando, oferecendo dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que eu tô errada ou mentindo. E eles aí falam, mas da Bíblia eles não falam nada, porque a boca fala do que está cheio o coração. Eles falam de iniquidade, de pecado, de seita, porque o coração deles está cheio disso, não está cheio da palavra do Senhor. Vamos ao livro de Hebreus, capítulo 6, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Hebreus, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 15. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Louvado e agradecido seja o santíssimo nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 6 do livro de Hebreus, deixando claro como o Senhor verdadeiramente afirmou, Mateus 16, de 24 a 27. Ele vai recompensar a cada um segundo as suas obras. E é muito importante crermos no Senhor em espírito e em verdade e demonstrar através de nossas obras quem é o Senhor de nossas vidas, e não somente por palavras. E o último livro é o livro de Esther, que contém 10 capítulos. Livro de Esther, que contém 10 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado, produção. Aí. Aqui, tira daí. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando que daqui a pouco, a partir de 1h12 da madrugada, eu estarei interagindo com vocês nos comentários, tirando suas dúvidas com porquê, pra quê e como. Seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 70 denúncias. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Senhor. Perdão, gente, é porque eu li algo terrível, tenebroso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Livro de Esther, capítulo 2. Esther, capítulo 2, para meditação de todos nós nesta madrugada. Hoje, na última live, @as_sem-ovelhas, foi ministrado o livro de Esther, capítulo 1. E agora a ministração do livro de Esther, capítulo 2. Glórias, aleluia, Senhor, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração. Escolha o seu número de 1 a 7 para receber a palavra do Senhor aos seus corações. Oração de número 10 é a próxima oração a ser ministrada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus o Cristo.
Vitorioso Senhor dos Exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja agora a libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas dos benditos membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, que estão buscando nesta madrugada junto conosco. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento, e possam ser verdadeiramente gratos ao Senhor Deus e verem a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor Deus, em nossas vidas e através de nossas vidas. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Exatamente, ela tá, a Yasmin e o Will Soares estão dando cada vez mais e mais corda para os nossos advogados, porque vocês facilitam muito o trabalho deles. Vamos à ministração no livro de Esther, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 14. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidade de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou o favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar de como passava Esther e do que lhe sucederia. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as suas prescrições para as mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei, e a ela se dava o que desejasse, para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob as vistas de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, e ela fosse chamada pelo nome. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui nós vemos verdadeiramente o Senhor colocando uma pessoa certa no lugar certo para que a vontade dele seja executada em nossas vidas. Escolha o seu número de 1 a 7, que eu estarei sorteando agora os 7 números para você receber uma palavra do Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Se de 1 a 7 você escolheu o número 3, livro de Jó, capítulo 38. Jó, capítulo 38, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Isaías, capítulo 59. Isaías, capítulo 59, se você escolheu o número 6. Lembrando a todos vocês que essa live fica salva em outras redes sociais. Se você escolheu o número 1, vai meditar em Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 2, vai meditar em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, se você escolheu o número 2. O número 2. Provérbio 16:33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Se você escolheu o número 7, livro de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6, se você escolheu o número 5. E se você escolheu o número 4, Esther, capítulo 2. Esther, capítulo 2, se você escolheu o número 4. Quem perdeu as ministrações, as orações e as explicações, vá no nosso canal, na outra rede social, @igrejas benditas, que vocês vão poder acompanhar a live, que vai ficar salva, e saberem todo o passo a passo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. E muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas 12 igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação.
Além das orações que recebem durante as lives de segunda a sexta, vocês recebem também orações todas as madrugadas e uma vez por semana, diretamente em cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Além de terem a flexibilidade nos horários nas 4 estações do dia, manhã, tarde e noite e madrugada, para buscarem ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examinem em Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 70 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E elas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras ou que eles é quem estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, seu município, seu estado ou o seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e a nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras da Bíblia Sagrada. Glória ao nosso Senhor Deus, chegou agora o momento de interagir com todos vocês, tudo para a Amazônia, glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o que exatamente o abençoado está perguntando? Se o Senhor Jesus faria isso. E especifique... Ele falou que você vai casar com ele. Não consegui segurar a expressão. Revelação que ele vai comprar um sítio para criar galinha, uma em cada cômodo, para casar contigo. É porque ele é covarde, né? Deve gostar de galinha. Vamos aqui, a ministração. Vou interação com vocês. O abençoado aqui que fez a pergunta e tá esperando. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para a Amazônia, glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Não é saindo do personagem não, que eu não tô em personagem nenhum. É que assim, eu sempre fui assim. Só que aqui eu tenho que agir o quê? Verdadeiramente com responsabilidade, vamos dizer assim, com o emocional das outras pessoas, deixando isso sempre em claro. Eu tenho que pegar o meu eu e jogar ele fora. Aí nesse momento aí, não consegui jogar fora o meu eu de entortar a cara ao ouvir um absurdo desse. E vamos aqui a responder as perguntas de todos vocês para a Amazônia e Glória ao nosso Deus. O abençoado havia perguntado: para você é possível a pessoa ser ateia e ter caráter? Como eu havia respondido, sim, é possível a pessoa ser ateia e ela ter caráter. Porque caráter não é algo ligado à religião, a conhecimento, discernimento, entendimento. Tem nada a ver com qualquer outra coisa que seja externa e sim algo interiormente. E o outro abençoado perguntou: é possível a pessoa ser ateia e mesmo assim não queimar eternamente no inferno? Então vamos lá, abençoado. Que o abençoado perguntou: é possível a pessoa ser ateia e mesmo assim ela não queimar eternamente no inferno? Esse é um assunto muito mais complexo e muito mais profundo nas Escrituras da Bíblia Sagrada, que verdadeiramente, deixando aqui bem claro, que depende, porque caso a caso é um caso. Eu não posso afirmar que não, todo mundo vai para o inferno, porque senão estaria o quê? Julgando a pessoa. E não julgando as obras e as atitudes. A atitude dela de não acreditar que o Senhor Deus verdadeiramente é real é uma coisa. Agora, o fato dela, o que ela faz ou deixa de fazer, é algo que o Senhor é quem irá julgar todas as coisas. Eu estou aqui verdadeiramente para trazer a palavra de Deus Todo-Poderoso. Oi? Tá dizendo o tempo todo aí que a gente tá servindo o diabo. A Yasmin, a Tânia... Ih, esquece a Yasmin. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado para a Amazônia. Tudo no automático, tá vendo? Glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Para de ler, não fica lendo isso aí não. Vamos aqui, o abençoado comentou. Cadê? Pra você, a pessoa já existe em alma antes mesmo de ser fundada? Não é o que é pra mim, é aquilo que está escrito. Que o Senhor Jesus afirmou que mesmo antes de nós sermos formados no ventre de nossas mães, Ele já nos conhecia. Ele já verdadeiramente havia nos conhecido, que essa palavra está escrita. E aqui o abençoado comentou: na Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. Significa que a fé não vem pela leitura da Bíblia? Vem também, abençoado. Porque quando você lê, você automaticamente ouve, você escuta. Nem que seja no seu pensamento, você está ouvindo a voz do seu pensamento.
Por isso que ao você ler as Escrituras Sagradas, seja em voz alta ou na mente, você consequentemente está ouvindo. E com isso, ao ouvir, você está aumentando a sua fé para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Agora, para a sua fé ser firmada, como foi ministrado ali no livro de Tiago, capítulo 2 e Hebreus, capítulo 6, é importante você começar a colocar em prática. Porque o Senhor Jesus foi claro, aquele que ouviu a palavra dele e a praticou, esse é o prudente edificado sobre a rocha. Agora, aquele que não ouviu e não aquele que ouviu e não praticou, esse aí vai ser grande a ruína daquela pessoa. Estamos em todas as redes. Lembrando a todos vocês que estamos em todas as redes sociais aqui. Porque estou na outra rede social. Vai lá, @Igrejas Benditas, que você vai nos encontrar na outra rede social também, no canal Tudo para mais honra e glória no Senhor Deus. Estamos todos ela e eu tenho que interagir com todo mundo. Como eu interagi muito tempo com esse povo aqui, eles continuam batendo na mesma tecla. E como está lá em Tito, capítulo 3, se eu continuar insistindo a repreender o homem faccioso, quem vai estar errando ali sou eu. Porque eu já demonstrei ele muito mais do que 2 ou 3 vezes. Deixando isso aqui sempre bem claro. E aqui o abençoado comentou: Na verdade, você não fala rápido, é porque você fala muita informação ao mesmo tempo. Ai, não, mas eu acho que eu falo rápido também. É os dois. Porque eu falo rápido e aí, como eu falo coisas que o pessoal não está acostumado, não conhece, não tem conhecimento, para eles parece ser novidade, por mais que seja aquilo que está escrito, aí a pessoa trava. Por quê? Porque se a pessoa não tiver verdadeiramente... Deixa eu falar devagar. Se a pessoa não tiver verdadeiramente com o Espírito Santo, com a intenção sincera de querer aprender a verdade, de querer prestar atenção naquilo que está sendo falado, ela não vai conseguir compreender aquilo que eu estou falando. Porque o Espírito Santo não vai testificar no coração dela se ela não estiver disposta verdadeiramente a ouvir, a prestar atenção, a verdadeiramente discernir se aquilo que a pessoa está falando tem coerência ou não. Tanto é que aquele que fala antes de ouvir, esse é o tolo. E aqui o abençoado comentou: Jesus era Deus, mas ele orava para Deus. Por quê? Glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Porque, deixando bem claro, como a gente disse ali, a Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que, como tem uma das nossas novas denúncias, a gente afirma que são 3 seres distintos uns dos outros, porque eles são um só, basta você examinar as Escrituras Sagradas. Eles são um só a partir do momento porque eles vivem em unidade. Em que sentido? Eles não contrariam a palavra um do outro. O que um fala, o outro vai lá e acata, porque um cumpre a vontade do outro, segundo as Escrituras Sagradas. Tanto é que lá o apóstolo Paulo, quando foi discutir com o Espírito Santo, teimando em ir em algum lugar, o Espírito Santo falou que não era para ele ir, o Espírito do Senhor Jesus, que estava ali também presente, não repreendeu o Espírito Santo e nem mesmo a Paulo. Porque se o Espírito Santo já estava fazendo o serviço, para que o Senhor Jesus ia se intrometer? Que é justamente aí que a gente vê, o apóstolo Paulo também falou, que no culto haver organização, boa decência e ordem. E aqui o abençoado continuou: você perguntou e ele orava para Deus por quê? Porque, como eu disse, e aquilo que verdadeiramente o Senhor, há certos tipos de atitudes e atividades que o Senhor Jesus fazia para nos demonstrar como exemplo de como fazer. Em outros casos também, porque a partir do momento em que ele se fez carne, se fez homem, se revestiu desse corpo aqui natural, material, ele precisa seguir também as regras de acordo com as Escrituras Sagradas. E o Senhor Jesus mesmo falou que o Pai é maior do que ele. E aí ele se sujeitou às leis criadas neste mundo aqui, nesse mundo natural e espiritual, também como filho do Senhor Deus. Pois, como ele mesmo disse, eu honro o meu Pai, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Aí o abençoado perguntou também: Jesus foi questionado pelo diabo, que questionava a sua divindade e poder de milagres. Será que eu estou sendo usado por algum espírito maligno para ficar questionando sobre Deus? E Jesus pergunta honesta. Então vamos lá, deixa eu ir para o ponto. Jesus foi questionado pelo diabo, que questionava a sua divindade e poder de milagres. Não foi exatamente isso que aconteceu não, tá? Porque os demônios, inclusive Satanás, eles tinham plena convicção e consciência de quem era o Senhor Jesus e toda a autoridade que ele tinha ali. E detalhe, que ele não só tinha a autoridade, como ele sabia como usá-la também. Deixando isso aqui sempre bem claro. Tanto é que quando o Senhor Jesus chegou em uma cidade e aquele homem que tinha legiões de demônios em cima dele, os demônios na mesma hora correram, se prostraram perante o Senhor Jesus e falaram: o que temos nós contigo, ó Filho do Deus vivo? E todas as vezes que aparecia um demônio ali, eles reconheciam o Senhor Jesus e se ajoelhavam perante ele, porque sabiam que ele é uma autoridade superior e maior do que eles, tanto no reino celestial, como também aqui nesse mundo. Porque nós, nesse mundo natural, nós também temos mais autoridades
que os espíritos imundos. Por isso que nós devemos tomar cuidado com a nossa autoridade e a quem nós verdadeiramente, entregamos a ela, nessa palavra não, direcionamos a autoridade também, porque tem espíritos imundos que ganham autoridade porque usam da autoridade que a pessoa deu a ele próprio. E aí você perguntou, aí deixando bem claro, o Satanás não estava questionando o poder e a autoridade do Senhor Jesus. Ele estava tentando fazer o corpo do Senhor Jesus, a carne dele, fraquejar, porque o próprio Senhor Jesus foi claro, o espírito está pronto, a carne, porém, é fraca. E ali o inimigo estava tentando usar de uma maneira de orgulho, porque, como é que vai duvidar do Deus Altíssimo, do Filho do Deus vivo? Você não sabe quem eu sou? Olha só como é que eu provo. E aí, naquele momento, que o Senhor Jesus teria caído na cilada. Aí o que você perguntou, será que eu estou sendo usado por algum espírito imundo para ficar questionando sobre Deus e Jesus? Pergunta honesta. Depende da situação. Tem vezes que eu vejo que você está agindo realmente com uma influência maligna, mas tem outras vezes que eu vejo que é realmente sinceridade no quesito curiosidade. É curiosidade realmente em saber o certo, em saber a verdade, a palavra do nosso Senhor Deus, as Escrituras Sagradas. O único ponto é quando você recebe uma resposta e você não para ali para examinar. Se eu falei muito rápido, é aquilo. Volta a live, pausa, diminui a velocidade, examina com atenção, respira, ouve de novo. Se você não entendeu, você vai e pergunta, Milena, eu ainda não entendi aquela sua palavra. Que é isso que é muito importante estar examinando verdadeiramente para a honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque aquele que é a igreja do Senhor Jesus, ele realmente questiona aquilo que está lhe sendo apresentado, mas ele não questiona a palavra do Senhor. Parece igual, mas tem uma grande diferença. Porque você questionar aquilo que está sendo apresentado, a forma como está lhe sendo apresentado, é uma coisa. Agora, você questionar exatamente aquilo que está escrito é outra coisa que devemos tomar sempre muito cuidado. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos sempre aqui ao vivo de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada. Estamos ao vivo em todas as redes sociais para mais de 30 países. E essa live vai ficar salva em outras redes sociais para quem perdeu as orações, as ministrações e a interação. E o abençoado comentou, Jesus ofereceria dinheiro para convencer alguém? Então vamos lá, há diversas passagens das parábolas em que o Senhor Jesus utilizou do dinheiro. Por exemplo, o pai de família saiu a assalariar trabalhadores e deu a cada um seu dinheiro para que eles viessem a fazer a obra, trabalhar na vinha. Então ali a gente vê o Senhor Jesus utilizando da recompensa monetária para poder influenciar o povo a trabalhar na vinha dele. Tanto é que em Lucas 10, versículo 7, ele deixa claro, todo obreiro é digno do seu salário. Segundo ponto, deixando aqui sempre bem claro, lá em Gálatas capítulo 6, versículo 6, deixa claro que aquele que é instruído na palavra reparta até mesmo metade dos seus bens com aquele que o instruiu. Por quê? Porque, e também está escrito que aquele que verdadeiramente maneja muito bem a palavra, ele merece dupla honra, dupla glória. Isso também nós estamos usando para oferecer dinheiro. Porque o Senhor Jesus, lá em João capítulo 8, foi claro, quem de vós me convence de algum pecado? Todo mundo ali, pelo menos, tinha a certeza de que não tinham provas para poder mostrar que ele estava errado ou que ele estava mentindo. Aí hoje em dia, com esse avanço aí dessas religiões que dizem ser do Senhor Deus da Bíblia Sagrada, que falam da palavra do Senhor Deus, falam de um Deus, mas não vivem verdadeiramente a palavra e a presença do Senhor nas suas vidas, eles usaram da palavra de Deus e agora todo mundo diz que está falando a verdade. Agora, como que eu posso provar? Se vocês não me conhecem, se vocês não sabem, não ficam diferentemente do Senhor Deus, vocês não podem sondar os nossos corações. Vocês precisam de um quê? De obras, de frutos, de provas, para fazerem a colocar prova sobre nós, para provar o Espírito que trabalha conosco, o Espírito que trabalha em nós. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês na próxima live, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos no @MileOfertadim. E aqui, @Igrejas Benditas, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aguardo você nas próximas lives e meu muitíssimo amém.